sei se você já conhece meu canal, mas se você não conhece meu canal, eu convido você para vir conhecer. Então se você deseja conhecer essa receita e quer conhecer essa receita, eu sei que você quer conhecer a receita, já se inscreve aqui no canal, já ative os sininhos das notificações, também compartilha. E também se você quiser comentar, você pode comentar, porque eu gosto muito de responder para vocês, porque eu gosto de tirar suas dúvidas. E se você quer conhecer a receita, acompanha eu agora aqui no passo a passo, seguindo todas as instruções que eu vou dar nesse passo a passo. As dicas que eu vou dar para fazer o batimento da massa faz toda a diferença. Então bora comigo e vamos fazer essa receita incrível. Vem comigo. Começamos com a esponja. Coloque no tacho ou em um bowl farinha e o fermento seco. Misture bem. Depois adicione a água e misture muito bem até homogeneizar. Você pode fazer a massa em uma amassadeira ou também pode fazer manualmente. A diferença é a sova e o ponto da massa. Dá para fazer dos dois jeitos. E qual a diferença? Na amassadeira, deixe amassar na primeira velocidade até homogeneizar. Manualmente, tem o trabalho de sovar. E aí você vai sovar até homogeneizar. Assim que a esponja chegou ao ponto, coloque todos os ingredientes por cima, cubra com um plástico e deixe descansar por 30 minutos. Após 30 minutos, olha como a esponja desenvolveu. Adicione a água para amassar a massa. Na amassadeira, na segunda velocidade até o ponto de véu. Se fizer manualmente, sove por 15 a 20 minutos, até atingir o ponto de véu ou próximo a ele. Vai depender da sua disposição. A massa ficou pronta. Olha que linda que ficou. Esse é o ponto desejado, o ponto de véu. Agora cubra a massa com plástico e deixe descansar por 20 minutos. Depois de 20 minutinhos, vamos agora, com o auxílio de uma balança, dividir a massa em 24 partes de 90 gramas cada. Os salgados podem ser feitos de 90 gramas ou de 80 gramas. Depois, boleie todas as partes cortadas, polvilhe farinha por cima e cubra com um plástico, para que não ressequem e fiquem úmidas. Agora vamos começar as modelagens. O primeiro salgado é o Super Doguinho. Aqui na tarja vermelha tem todos os ingredientes usados. Depois de abrir a massa, eu coloco o queijo no meio do presunto e coloco na massa. Coloco o molho especial feito de mostarda, ketchup e maionese em quantidades iguais de cada um. A salsicha cortada no meio e aberta. Por cima coloco o catupiry a gosto e batata palha a gosto por cima. Fecho a massa puxando essa parte até cobrir o recheio e com a outra parte cubro todo o salgado, deixando a salsicha para fora, dando um visual incrível nesse salgado. Aqui eu vou fazer 4 super doguinhos. Agora vamos fazer o Super Dog Burger. Vai hambúrguer, presunto e queijo, molho especial, uma salsicha partida no meio e catupiry. Para modelar vamos colocar aqui o hambúrguer por baixo, depois o presunto e o queijo dentro do presunto. Vamos colocar o molho especial, depois vamos colocar a salsicha por cima e por cima, com uma manga de confeitar, vou aplicar o catupiry. Aqui o catupiry pode ser a gosto. Depois vamos fechar cobrindo todo o recheio e com a outra parte cubra todo o salgado. Vai ficar maravilhoso esse salgado. Vamos fazer 4 Super Dog Burger. Agora vamos modelar esse salgado incrível que é o X-Bacon. Ele vai hambúrguer, queijo mussarela, bacon frito e catupiry. E vamos ver agora no passo a passo como foi a modelagem desse salgado. No X-Bacon nós vamos abrir a massa redonda, vamos colocar aqui no meio o hambúrguer congelado ou semi-frito e vamos colocar uma fatia de mussarela por cima. Depois vamos aplicar catupiry por cima e vamos colocar também o bacon. O bacon, ele é bom que você frite ele. Aqui eu fritei o bacon para que ele fique totalmente cozido depois do assamento do salgado e fica com um sabor incrível. Depois que fez isso, puxe as pontas para o centro, vire o salgado, puxe novamente as duas pontas para o centro e depois vamos puxar as pontinhas que sobrou ali para fechar o salgado também para o centro. Fez isso, coloque o salgado na mesa e arredonde ele com a mão para que fique um salgado bem arredondadinho e vai ficar perfeito depois de assar. Vamos aqui fazer 4 salgados desse modelo aí, ó. Novamente puxe as pontas para o centro de um lado e de outro para ficar bem fechado os salgados. Assim que fez esse processo, vai puxar as pontinhas que fica ali na lateral, ó, que fica meio abertinha, puxou para o centro também para fechar bem o salgado e não vazar nada, virou na mesa, arredondou. Vamos fazer 4 X-Bacon também. No próximo salgado nós vamos fazer essas lindas esfirras de carne. Vamos utilizar carne moída de primeira, cebola, tomate, sal a gosto, limão a gosto e também temperos a gosto. Para modelar a esfirra eu abri as massinhas redondas mesmo, coloquei ali a carne já totalmente misturada com os recheios que vai com os temperos e coloco aí uma parte em cima dessas massinhas. Aqui o modelo que eu fiz aqui foi para fazer 4 esfirras, então eu coloquei a quantidade certa para fazer as 4 esfirras de tempero e carne.
Aqui nós vamos modelar desse jeito. Fecha as pontas bem fechadinhas para não haver vazamento, depois vire para baixo e modele num formato triângulo, para que fique perfeitas as nossas esfirras. Depois que fez isso, é só colocar na assadeira. Aqui vocês podem perceber que eu deixo ela num formato bem triangular mesmo. Então puxa as pontas para cima, lá no centro, depois vai fechando as bases até fechar bem a esfirra, puxa outra parte ali, fecha bem, aperta bem as pontinhas, vira a esfirra e faça esse processo. E aqui nós modelamos 4 esfirras. Agora vamos fazer o americano simples, presunto, queijo prato, catupiry e tomate. Para modelar, eu abri a massa oval, coloquei o presunto e o queijo prato por baixo, um pouco de catupiry e uma fatia de tomate. Vou fechar a massa aqui para cobrir o recheio, depois vou cobrir totalmente a massa e está pronto aí o nosso americano simples. Vou fazer 4 americanos desse daí. Agora nós vamos fazer um hamburgão vinagrete, um salgado sensacional, que vai hambúrguer, presunto, queijo prata e catupiry e um vinagrete especial que você pode fazer aí do seu gosto. Para modelar esse salgado incrível, eu coloquei aqui, amassei as bolinhas, deixei elas redondinhas para colocar o hambúrguer no centro. Depois eu faço aqui uma cavidade com o catupiry. Tá vendo? Faço nos dois aqui, vocês vão fazendo todos os salgados assim, para que você possa colocar ali dentro o vinagrete. Aí você faz um vinagrete aí do seu sabor, do seu jeito, do seu tempero, para que esse salgado fique incrível. Aí eu vou colocar o vinagrete no centro desse catupiry. Esse catupiry tá aí para isso, para ele segurar esse vinagrete aí enquanto nós modelamos o salgado, que depois que derreter vai espalhar pelo salgado. Aí colocamos aí a fatia de presunto e queijo prato dentro do presunto por cima, e aí vamos fechar aí o nosso salgado. E vamos fechar puxando as pontas para o centro, do mesmo jeito que fizemos o outro salgado, fechar todas as pontinhas ali, ó, tá vendo? Como para fechar bem, para que não fique aberto no salgado. Vamos arredondar e aqui vamos colocar um pedacinho de tomate para diferenciar esse salgado dos outros. Do mesmo jeito vamos fazer o outro, e nós vamos fazer também 4 salgados desses daqui. Depois que fechou bem, vamos modelar desse formato aqui esse salgado, vamos fechar todos iguais e aí vamos colocar todos na assadeira e esperar crescer até dobrar de volume. Depois que nós modelamos todos os salgados, vamos deixar crescer e esperar para assar. Agora vamos cobrir com plástico e esperar crescer. Depois que cresceu, vamos pincelar e vamos assar. Depois que cresceu, agora nós vamos tirar o plástico aqui, vamos pincelar com gema todos os salgados para que possamos aí decorar cada um deles. A decoração aqui fica a critério de cada um, como os recheios também fica a critério de cada um. Aqui a apresentação é da massa, o que essa massa pode fazer por vocês com os salgados. Então aqui depois que eu pincelei todos, eu vou colocar aqui em alguns. Esse daqui é o americano simples, eu estou colocando uma fatia de tomate por cima de cada um deles. E depois eu vou colocar por cima um pouco de queijo parmesão. Você pega o queijo parmesão e passa naqueles ralador para tirar fiozinhos, parece fios de cabelo, fio de ovos, tá vendo como fica? Fica bem bacana. Depois que o salgado assa, ele fica uma estética bem bonita em cima do salgado. Então isso eu vou fazer em todos aqui. Depois eu vou colocar um pouco de orégano em alguns. Então aqui é como eu disse, o detalhe de cima, a decoração fica a critério de cada um. O importante é fazer salgados bem bonitos e chamativos para que os seus clientes com o desejo de consumi-los. E aí em alguns aqui eu também vou colocar aqui um pouquinho de cheiro verde em cima, que também dá um detalhe bem bacana. Então agora vamos levar para assar. Aqui eu dei uma limpada já nas formas, porque às vezes fica o queijo derretido, então eu tirei já eles, já dei uma limpada. Então olha só que lindos que ficaram os nossos salgados. Então aqui eu fiz uma massa coringa para que vocês possam conhecer aí, variar os salgados da vitrine de vocês. E é claro que eu não ia deixar de cortar esses salgados, né? Então eu vou aqui cortar eles para vocês. Aqui é o super doguinho, olha só que maravilha. Fica uma massa muito macia, muito boa. E aí o recheio você pode colocar mais, pode colocar menos, você pode colocar quanto você quiser. Então ficaram maravilhosos, olha por dentro desse salgado. Uma massa super macia, o recheio ali fica incrível. Agora eu vou cortar aqui para vocês o super
Mr. Dog Burger. O Dog Burger é outro salgado também, sensação que vende muito. Olha só por dentro desse salgado. Você vai ver ali o hambúrguer, o catupiry, a salsicha, o queijo derretido. Fica incrível dentro dessa massa e o sabor também fica incrível. Agora aqui eu vou cortar para vocês o X-Bacon. O X-Bacon também, gente, é uma delícia esse salgado. Eu sozinho comi uns 2 ou 3 aí, sem dúvida. E aí você vai fazer ele e depois, quando ele fica bem assadinho, o bacon por dentro fica incrível, fica saborosíssimo. É sensacional esse salgado. Agora nós vamos cortar aqui a esfirra de carne. Muita gente me pergunta se a esfirra de carne fica crua, porque eu coloco a carne crua e não fica crua. Olha só, eu cortei e olha só, vou colocar de pertinho aqui para vocês verem. A carne está totalmente cozida, fica incrível, fica um sabor magnífico, fica uma carne cremosa, não fica aquela carne seca quando fazemos com a carne refogada. Então ficou maravilhoso. Agora nós vamos cortar aqui o americano simples. É um salgado mais simples que você também pode vender por um preço mais baixo, né? Porque aqui vai poucos ingredientes, mas também fica maravilhoso feito com essa massa. E agora nós vamos cortar aqui o hamburgão vinagrete. Esse aqui foi eu também que inventei aqui, porque dá uma sensação de você estar comendo um salgado com um vinagrete. Fica incrível esse salgado. Ficou maravilhoso. Pode fazer que vai ser sucesso de venda aí com vocês também. Muito obrigado pela sua visita. Se esse conteúdo foi relevante para você e ainda não se inscreveu, clique aqui no botão e se inscreva. Ative o sininho das notificações, compartilhe com amigos e familiares, comente sobre o vídeo e deixe uma sugestão de vídeo para um próximo vídeo. Fiquem com Deus, até uma próxima receita e quem sabe essa receita pode ser a sua sugestão. Tchau!